Então vamos para a terceira parte dessa série de vídeos sobre sincretismo religioso. Na primeira parte nós falamos muito sobre sincretismo e suas figuras, a importância. A segunda parte sobre os santos católicos e sua importância. E agora a terceira parte sobre os orixás. É claro que eu tenho que falar sobre os orixás, né? Já falei muito nos dois últimos vídeos. E pessoal, na verdade, assim, eu quero que esse vídeo seja o mais curto possível, porque eu já falei muito sobre as figuras africanas. Na verdade, eu queria chamar um pouco de atenção sobre a figura do orixá na Umbanda. Nós não podemos trocar os 6 pela meia dúzia. Eu vejo muita gente falando, nós temos que tirar a igreja católica de dentro dos terreiros, temos que tirar a figura do santo católico que é opressora dentro do terreiro, do altar, tal. Já expliquei nos outros vídeos porque nós não podemos fazer isso. Mas beleza, vamos dizer que você está certa. Você está certo, tem que tirar porque são opressoras, ofende, cometeram muitos crimes no passado, então tudo bem. Você está certa até então. Vamos supor que isso vai ser aplicado na Umbanda. Por que eu vou trocar isso aqui, que é africano, por uma imagem de resina, que é químico, que polui, que com padrões de beleza europeu? Porque Oxum, querido, Oxum não é magra. Oxum era descrita como uma mulher gorda, de seios fartos, porque a gordura, a mulher corpulenta, era uma característica onde a tribo dela, a comunidade dela, a divinizava, primeiramente, por ser uma mulher fértil, era símbolo de fertilidade, e também por ter demais, por abundância, por riqueza. Então a mulher central, principalmente as matriarcas centrais, as rainhas, as mulheres que geriam aquelas comunidades, quando elas eram gordas, elas eram divinas, eram apreciadas, eram desejadas, eram símbolos do sucesso daquela comunidade. Então, por exemplo, Oxum era super gorda, Iemanjá, gorda, Ieuá, gorda, porque eram símbolos de, vamos colocar no termo, realeza. Então, para que elas fossem símbolo político forte, elas tinham que ter as características de um político forte, que naquela época era ser gorda. Tanto que alguns itãs a falar sobre as graças de Oxum, sobre a delicadeza de Oxum, sobre a comida gostosa de Oxum e sobre o vasto corpo de Oxum. Então, por que eu vou trocar essa Oxum africana, nigeriana, dos povos iorubás, por uma Oxum de padrão europeu, corpo esbelto, parece mais uma Gisele Bündchen pintada de preto, do que essa imagem que vem na África? Se eu quero empoderar um povo, eu tenho que dar ferramentas para esse povo. Então, quando eu compro essas imagens, eu estou dando ferramentas, mercado para esse povo. Eu não para o fabricante de imagem de resina, que eu tenho certeza que não deve ser um preto, que não deve ser um africano, deve ser qualquer outra coisa menos um africano ou um preto que você está tanto querendo apoderar. E pior, quando eu não faço nada disso e eu troco todos os símbolos dos povos que formam o Brasil por quartinha, por um vaso de louça pintado artificialmente ali, com certeza algo químico, e cheio de água. E eu coloco ali para representar essa coletânea de divindades. Basicamente você deixar neutro, né? Você está neutralizando ali todo o símbolo. Só que não, porque a quartinha é um símbolo do candomblé, utilizado no candomblé com muita devoção. É um símbolo deles. Então, quando eu me remeto à quartinha, principalmente quartinha de louça, estou me remetendo ao candomblé. Principalmente candomblé de Queto. Então, quando eu coloco uma quartinha no meu altar, eu estou falando, olha, isso aqui é um fundamento de candomblé. E automaticamente de preto, automaticamente de escravizado. Então, eu não posso trocar 6 por meia dúzia. Você pode sim tirar os santos católicos do seu altar, porque cada um pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, ninguém está cagando regra aqui não. Você pode fazer o que você quiser. O que nós estamos ensinando aqui
é que isso ofende sim os ancestrais, porque muitos ancestrais que incorporam no seu terreiro de Umbanda são devotos de santos católicos. E a maior parte desses espíritos são muito mais devotos ao santo católico do que de fato ao orixá. Porque nas comunidades africanas existe muito mais coletânea de divindades do que só orixá. Orixá só vem se popularizar no Brasil a partir do meado da década de 60 e vai ganhar mídia mesmo na década de 90, ontem. Enquanto isso, nós tínhamos voduns em 15 aqui sendo estimulados nas comunidades quilombolas, nas senzalas, nos arraiais, nas cidades, e não é falado. Então, cadê essas divindades também que participaram desse período bárbaro do Brasil, que também não estão sendo representados? Porque Ogum não é Gum e não é Nkosi, tá? São divindades diferentes, são povos diferentes. Então, da mesma forma que os nossos ancestrais, desde o primeiro dia que pisaram nessas terras tupiniquins e foram forçados a manipular a sua fé para preservá-la e devagarzinho formando as culturas de matriz africana que nós temos aqui no Brasil, que não é só a Umbanda, nós temos muitas outras expressões. Você pode reparar que todas elas têm esse sincretismo. Então eles mesmos viram que a forma de unificar é nesse pilar central, que seria o Santo Católico, onde ele não está vendo o Santo Católico, ele não está vendo a cristandade por detrás daquela figura, mas ele está vendo uma unificação de povo. Eu acho que vai ser muito difícil tirar o São Jorge do Zé Pilintra. Já repararam que cada vez mais estão tentando aproximar o Zé Pilintra do Ogum, para que devagarzinho o São Jorge vai nos saindo pela porta dos fundos e o Ogum fica ali do lado? Pois é, mas já repararam que esse Ogum que eles estão trazendo é um Ogum também com paramentas romanas? Da mesma forma que São Jorge, que estava aqui no outro vídeo, ele também vai trazer ferramentas, paramentas, armadura romana. Então por que trocar os 6 pela meia dúzia? Qual é o problema disso? Não entendo. Eu acho que a racionalidade ela tem que ir para um lado saudável da coisa. Eu acho que o melhor é sentar e explicar. Não ter preguiça de ser pai de santo e mãe de santo. Pai de santo e mãe de santo não é só para bater erva e rezar filho, não. Pai de santo e mãe de santo tem que ensinar. Se seu pai e sua mãe de santo não te ensinam é porque eles também não sabem. Ou não tiveram o prazer de aprender. Porque também nem tudo é escolha. Então tem que parar e analisar se isso está fazendo mais bem ou mais mal para o culto. Porque uma vez que eu tiro uma figura central que já está tão enraizada na nossa cultura, na nossa fé, no nosso culto, e eu começo a apresentar elementos que têm rejeição, somente essa nova geração que está aderindo, e é uma geração muito fraca de argumentos para sustentar a fé na quartinha, a fé no ponto riscado na parede, a fé no desenhozinho, no quadro, para substituir as figuras católicas. Esse argumento é tão fraco que ele deixa uma lacuna. E as pessoas passam a não perceber e entender. Sabe por quê? Porque uma coisa é eu entender que São Jorge não é Ogum na base da chibata, ou na base do perigo, que é tocar uma macumba numa comunidade, a qualquer momento a cavalaria descer com porrete quebrando tudo. Uma coisa é eu entender a diferença de Ogum para São Jorge nessa situação. Outra coisa é eu ficar rejeitando São Jorge, elevando o Ogum e fazendo o Ogum virar São Jorge no TikTok ou em qualquer cursinho por aí. Porque de fato não é Ogum, porque não é preto. Você pode reparar que não está usando mariô, não traz os elementos africanos. É de fato um homem moreno, mais claro, não coloca o preto retinto, que seria, né, africano.
não coloca os elementos africanos dessa divindade e, se possível, joga para o astral. Porque quando você joga para o astral, não precisa de elemento nenhum. É força de Deus e está ótimo. Isso é uma descaracterização do divino Ogum, do ancestral que foi divinizado da forma de Ogum, Ogum Orixá. Então isso é muito mais cruel do que você condenar o embranquecimento que vem desse período todo para você justificar a remoção do São Jorge. Você pode ir no Rio de Janeiro, que é o local mais macumbístico do Brasil. Fala São Jorge, pergunta se a pessoa liga São Jorge à Igreja Católica. Ela liga a Ogum direto, isso é natural, é orgânico. Ela já liga São Jorge a Ogum, ou a Ogum, ou ao Nicos. Só depende da região que ela tá, ou que ela vem. Mas é muito mais difícil você ligar São Jorge à Igreja Católica aqui no Brasil. É muito mais difícil. Isso para todos os santos, para todos os orixás. Outra coisa, questão de orixá, é inventar orixá. Não adianta inventar orixá para caber dentro do sincretismo. Esse tal de... Tem uns orixás que eles estão resgatando, que pelo amor de Deus, Ogunitá. Ogunitá não é um orixá. No máximo ali é uma qualidade, mas a palavra Egunitá, ela vem de outra palavra, de outra qualidade. De fato não é um orixá. No máximo é uma qualidade de Oiá, mas Egunitá não existe. Esse orixá ele é remetido por causa da linha de Egunitá, que é a linha da sabedoria, que era sincretizada com a orixá Obá, que também era sincretizada com Joana d'Arc. Aí tiraram a Joana d'Arc, tiraram Obá. Aí não tem como, né? Porque são duas deusas guerreiras, duas figuras guerreiras. Então, como é que você vai justificar a sabedoria em cima da guerra? Não tem como. Então, tem que transformar isso numa coisa só. Pegaram Egunitá, transformaram no orixá, inventaram um montão de coisas sobre. E nunca ouviu-se falar sobre Egunitá, a não ser em livros esotéricos escritos por homens brancos. Então, vai lá saber. Orixá Malê, quem falava muito sobre Orixá Malê era o próprio Zélio de Moraes. Eu não vou nem entrar no quesito, porque Malê é um povo de Angola, então automaticamente nem iria cultuar Orixá, iria cultuar Nquince, mas não existe Orixá Malê. Também, com certeza, era um primórdio ali de manifestação de falangeiro, e colocaram esse nome, mas de fato Orixá Malê não existe como orixá pertencente ao panteão Yorubá, não existe, e muitos outros. Por quê? Eu poderia muito bem, e eu já li um artigo que falava sobre isso. Por exemplo, o Ogum Sete Ondas é um novo orixá, é uma nova qualidade de Ogum. Não é qualidade. O Ogum Sete Ondas, ele é um espírito falangeiro na Umbanda. Não tem nada a ver com candomblé, não tem nada a ver com culto de resistência africana preta no Brasil. Não tem nada a ver, não podemos misturar. Então, se a gente quer o sincretismo bem zelado, preste atenção nisso aqui, um bandista que gosta das coisinhas bonitinhas, certinho no seu lugarzinho. Nós temos que entender quais são as entidades que respeitam essas crenças, porque nem todas têm apreço por elas, tá bom? Pretos velhos mais antigos têm apreço a divindades africanas, todas elas, a maior parte delas, principalmente em Nquince. Boiadeiro, tá bom? Caboclo muito pouco, mas boiadeiro muito. Não é à toa que no samba Angola, boiadeiro canta muito para Matamba, para Tempo e tudo mais. E é por causa disso que na Umbanda o boiadeiro tem uma ligação muito forte com o Oiá. Por causa dessa Angola que toca samba Angola, que tem caboclo de nação, que vem um boiadeiro de nação que canta para Matamba. Olha o sincretismo, olha a raiz. Então, essas entidades, também como na linha de Orimá, que tem a linha de Orimá, que vai vir os pretos velhos, e dentro dessa linha tem uma linha auxiliadora, que é a linha dos africanos, onde se manifestam os africanos, que não são pretos velhos, são africanos. São pessoas que foram escravizados, que morreram aqui e vêm. É muito difícil essa linha se manifestar, mas eles vêm e eles têm muito apreço pelas suas divindades. Nós temos que entender essas entidades. Para quê? Para saber quando colocar essas divindades à tona na Umbanda. Da mesma forma que eu canto muitas ladainhas para os pretos velhos, porque a maioria deles são beatos,
Eu vou fazer a linha da África, a linha do africano, onde esses espíritos vão se manifestar, e eu vou cantar sim para Orixá, vou cantar para Vodum, para Inquince, eu vou cantar, vou remeter a eles e tudo mais. É a forma que eu vou trazer esse sincretismo para o lado deles. Quando eu voltar e vou, por exemplo, cantar uma linha do progresso, que é a linha dos ciganos nômades, os ciganos coloridos, festivos, você acha que o cigano tem ligação com o orixá? Não tem. Ao contrário, eles têm tabu. Existem leis anti deuses pagões em várias famílias de ciganos. Os ciganos, eles não são pagões da forma com que o africano é. É uma forma de paganismo diferente. Então eles não vão aceitar outros deuses, a não ser as figuras divinas que eles têm. Então, no culto do cigano, eu vou cantar de forma diferente. Talvez uma cantiga ou outra eu possa remeter a um orixá, a um santo católico, até por causa da Santa Sara de Cali e outras. Mas é muito saudável que eu fale mais da cultura dele, que é onde ele tem um apreço, do que eu fale de santo. Já pensou? Eu cantar uma linha inteira de cigano só cantando para Oxum? Porque um fulano de tal falou que Oxum, por ser a deusa do ouro, ajuda o cigano. Isso é muito simplista. Isso é o beabá ensinado para criança. Não é dessa forma. Então, quer respeitar o orixá? Entenda a entidade que vai ter o apreço por ela. Entenda como vou introduzir esse orixá lentamente nas correntes de trabalho. Eu não preciso ter as figuras nem de resina e nem de madeira, porque aí eu estou levando o culto para um outro lado onde nós não queremos. Não quer preservar o altar de santos católicos? Perfeito. Então tira tudo e não coloca nada. Tira tudo, porque aí fica o nada. Fica o nada. Coloca uma luz ali, um triângulo de luz, algo que simboliza a espiritualidade global, sem figura nenhuma. Perfeito, é muito mais coerente. É igual aquela professora do Cris, quer defender, mas defende batendo. A Chiquinha do Chaves vai defender o Chaves. Você não tá vendo que esse energúmero tá tentando te ajudar? Esse magricelo feio, fedorento, tá tentando te ajudar? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão tentando elevar o orixá, ridicularizando o orixá, colocando numa posição bem pior do que estava na história. Então vá com calma. Orixá, Inquince, Voduns são muito importantes, representam povos, representam pessoas vivas, reais nesse Brasil, que sofrem por preconceito, por racismo, por intolerância religiosa, sofrem muito. Não é da nossa competência nos apropriarmos dessas figuras, falar o que nós falamos na internet, falar no que eu estou falando, assim, generalizando para não colocar nome, né? Mas sabemos quem são. Não podemos fazer isso e deixar esses povos nus na chuva, tá bom? Vamos deixar essas figuras cada um para o seu povo, defendemos, ajudamos a proteger, a distribuir informação, mas não nos apropriamos de sua cultura, tá bom? Muito obrigado, essa é a terceira parte, vamos para a quarta parte. Se você não assistiu às outras partes, assista, é muito importante para não sair do contexto do que eu estou tentando explicar aqui sobre sincretismo. Se você ainda não leu o meu livro e você é Amazon Prime, vai lá, porque você tem um Kindle e o Kindle Unlimited, você vai ler de graça o meu livro, ou se não, compra, é só R$35. Para você ter uma ideia, a grossura desse livro não é um livro simples, mas é apenas um quarto de todas as informações que eu estou passando sobre o sincretismo. O sincretismo não pode ser tratado de uma forma simples, não pode ser tratado de uma forma somente de um prisma de visão, tá bom? Então eu te convido a fazer essa leitura, te convido também a conhecer o nosso site Apostila de Fundamento, conhecer nosso material, conhecer tudo que nós fazemos, porque nós fazemos para tentar resgatar um culto que é ancestral e ele não pertence somente a uma visão de um povo, e sim a um povo que é plural, tá bom? Comente, compartilha, deixa o seu comentário. Ah, Jéssica, não tenho nada para comentar. Agradece, fala alguma coisa, grita laroie, alguma coisa aí, pro algoritmo entender que vocês estão gostando. E para mim saber também que vocês estão gostando, para me motivar e fazer mais, tá bom?
Vamos para a próxima parte. Quarta parte já está acabando. Nos vemos lá.